Olá, amados irmãos, amadas irmãs da Igreja em São Paulo. Chegamos a mais uma palavra do sábado, ajudar a ruminar, não é? A palavra da semana. Estamos ainda no livro Um Exército de Vencedores, aliste-se já, este livro. E nós estamos recebendo muita ajuda por meio do autor, né, que escreveu este livro, que é o nosso querido irmão Pedro Dong. E semana passada, o irmão André Dong nos ajudou a ver que o inimigo de Deus, Satanás, é o acusador dos irmãos. Então, isso está registrado em Apocalipse capítulo 12. Então, Satanás ele faz um trabalho duplo de, por um lado, ele instiga o homem, incita o homem a pecar. Por outro lado, ele vai diante de Deus e acusa o homem de pecador. E aí na palavra da semana passada, nós vimos algumas armas que estão à nossa disposição para nós lidarmos com esse assunto, para não deixarmos Satanás fazer esse trabalho de acusação na nossa consciência e nos desanimando, impedindo que a gente continue a carreira espiritual de tantas acusações que ele faz contra nós, né? Então, uma das armas mencionadas ali em Apocalipse 12 é a questão da palavra do Senhor, né? Então, nós temos ali a palavra, né, que nós precisamos tomar a palavra não só como doutrina, como conhecimento, mas também aplicar a palavra ao nosso viver. Essa palavra se torna a palavra do testemunho. Então, os vencedores de Apocalipse 12 são aqueles que têm essa palavra do testemunho. Não são a palavra que receberam de alguém, mas uma palavra que eles passaram a ter essa palavra no viver diário deles, aplicaram essa palavra e se tornou a palavra do testemunho. Outro item é o sangue do Cordeiro. Eles aplicavam o sangue do Cordeiro. Então, na verdade, esse item é muito importante porque diante das acusações de Satanás, nós ficamos com problema na nossa consciência, né? Porque ele incita o homem a pecar, aí nossa consciência fica manchada. E para tirar essa mancha da consciência, nós precisamos de um produto muito eficiente, eficaz, para limpar, né? A gente sabe que não é fácil, a gente estava ruminando a palavra com os irmãos, depois da palavra que o irmão André deu para nós. A semana passada a gente estava ruminando, e aí uma irmã do nosso grupo, a irmã Tina, levantou esse assunto, né, de como é difícil você tirar mancha de um tecido. Então imagina a consciência do homem manchada por causa do pecado. E graças a Deus, né, o Senhor deixou o seu sangue precioso, que agora pelo Espírito Eterno, ele tem um poder, ele tem uma ação que ela não vence, não tem data de validade, é eterna. Então você pode aplicar o sangue na sua vida, no seu dia a dia, para limpar a sua consciência. E essa limpeza também se dá por meio da confissão. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas fraquezas, confessar a Deus, e aí o sangue dele faz esse trabalho de limpeza, de purificação. E outro item, né, temos o sangue, temos a palavra, o testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, ou seja, abriram mão de si mesmos, negaram a si mesmos. Isso é o que nós chamamos de negar a vida da alma, né? O lado da alma tem um lado bom e tem um lado ruim, mas tanto o lado bom quanto o ruim não contribuem para fazer a vontade de Deus. A nossa vida, essas coisas, a vida da alma nos impede de fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos abrir mão dela. Então nós temos muitas opiniões, muitos gostos,
nós temos preferências, e aí nós temos muitas coisas, né? Disputas com as pessoas, e tudo isso aí está relacionado com a nossa vida da alma, que nós precisamos abrir mão dela. Então, vamos atentar bem para essas armas que o Senhor deixou para nós, né? Os vencedores de Apocalipse 12, o filho varão, ele tem à sua disposição essas armas. O sangue do Cordeiro, né? Que tem agora uma eficácia eterna. E também nós temos a palavra do testemunho, que é a palavra que é ministrada para nós, né, no seu aspecto fundamental e também o aspecto profético, e nós aplicamos essa palavra na nossa vida e se torna o nosso testemunho. E também nós abrimos mão de nós mesmos, negando a nossa vida natural, a nossa vida da alma, a vida que foi corrompida com a queda do homem. E eu queria só fazer essa rápida revisão da palavra da semana passada, que foi muito rica. E nesta semana nós estamos vendo o capítulo 3 desse livro, e o título é A Fortaleza de Sião e o Descanso de Deus. Quando a gente fala de filho varão, né, quando a gente fala desse grupo de vencedores, que é o filho varão, né, que é a parte forte da mulher, quer dizer, a mulher em Apocalipse 12 representa todo o povo de Deus em todas as épocas, todos os períodos, né, da história da humanidade. E essa mulher tem uma parte forte que vai nascer dela, né? E essa parte forte é o filho varão. Então, o filho varão, ao mesmo tempo, é essa fortaleza de Sião. Tem lá Jerusalém, né, representando todo o povo de Deus, e em Jerusalém tem uma fortaleza de Sião. Então, eu gostaria de ler para você essa parte inicial desse capítulo, que é muito importante para você entender o capítulo inteiro, pelo menos até onde a gente vai ruminar com você hoje, né? Olha só, no capítulo anterior você leu acerca do filho varão, apresentado em Apocalipse 12. Esse filho varão ainda pode ser comparado à fortaleza de Sião. A cidade de Jerusalém representa todo o povo de Deus, mas assim como Jerusalém possui a fortaleza de Sião, o povo de Deus possui uma fortaleza que é a sua parte forte, a parte que defende os interesses de Deus, que luta pelo reino de Deus. Então, essa fortaleza de Sião é muito importante. É natural a gente sempre cuidar dos nossos próprios interesses, não é? Então, nós estamos sempre defendendo a nós mesmos, nossas coisas, nossos interesses. Mas Deus, ele tem um interesse, né, que alguém precisa lutar por esse interesse de Deus. Ele tem um reino, né, que foi usurpado pelo inimigo de Deus. Essa terra hoje está em total desordem, em total confusão, porque Satanás veio usurpar, né, uma coisa que não é dele. E nós precisamos nos levantar como a fortaleza de Sião, como filho varão, para lutar, né, pelos interesses de Deus e retomar, devolver para Deus a terra, resgatar essa terra das mãos do usurpador. Então a terra foi corrompida por causa da rebelião de Satanás, está sob seu domínio. Essa corrupção é evidente em todos os aspectos do segmento da sociedade. Satanás hoje, por meio de seu império das trevas, reina sobre este mundo, trazendo morte, inimizade, discórdia, além de espalhar pecados, homicídios, roubos, furtos e muitas outras coisas negativas. Não é isso que nós presenciamos, que nós vemos no dia a dia? Então essa foi a situação em que o mundo caiu. Mas Deus quer reaver sua autoridade e colocar todas as coisas em ordem. Por isso, ele tem um grupo de vencedores que faz parte de Sião, da fortaleza de Davi.
É nessa fortaleza que devemos estar defendendo os interesses do reino de Deus para tomar o governo desta terra de volta para Ele. Então, a palavra dessa semana, ela está baseada nesse encargo. Esse é o encargo principal. Se você entender essa parte inicial do capítulo 3 deste livro, você vai conseguir entrar no âmago, no cerne do encargo do Espírito para nós, que o Senhor tem para nós. E o primeiro item, né, logo depois dessa introdução, é o subtítulo Aliste-se já, que faz parte do título do tema deste livro. É um exército de vencedores, aliste-se já. Então está exatamente aqui, nós vemos no início deste capítulo, né? Aliste-se já, um subtítulo importantíssimo. E aqui nós vamos falar um pouco sobre o Salmo 110, uma coisa que o irmão Pedro tem falado sempre para nós, né? Eu vou ler com vocês. Então, a importância dos vencedores, nós podemos ver no Salmo 110, e eu vou ler exatamente na versão que foi colocada no livro, que é a versão King James atualizada, que diz assim: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro, domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Então, eu li do versículo 1 até o versículo 3 do Salmo 110, na versão King James atualizada. E nós fomos ajudados a ver que não estamos aqui na igreja, né, apenas para nos alimentar e crescer espiritualmente. Mas o desejo de Deus é que a gente amadureça, e por meio de nós Ele quer encerrar esta era e dominar sobre os inimigos de Cristo. Então, o que está acontecendo conosco hoje? Deus está nos chamando, Deus está fazendo uma convocação, porque Ele quer formar um exército de vencedores. E os jovens, nesse contexto, é muito importante, né? Estou aqui com um grupo de jovens, agora, diante de mim aqui está ajudando, né, nesse serviço de gravação e depois de transmissão dessa palavra. É muito importante o jovem se levantar, ouvir do Senhor essa convocação, esse chamamento, né, para fazer parte desse exército. Então hoje é o dia da convocação, né? Se sinta convocado hoje pelo Senhor. E diante da convocação, qual deve ser a nossa postura? Vamos ser generosos, né? Vamos ser generosos e dizer para o Senhor: Senhor, estou aqui. Pode contar comigo no dia da tua convocação. Vamos nos entregar sem reservas para o Senhor. Jovens, e não só para os jovens, mas para todos os irmãos, todos que estão ouvindo essa palavra, devem ser generosos na sua entrega, na sua consagração ao Senhor, porque o Senhor precisa de nós. Ele precisa dos seus cooperadores, Ele precisa do seu exército de vencedores para lidar com essa situação conturbada que a terra hoje está vivenciando. Precisamos colocar tudo isso em ordem. E no finalzinho aqui desse subtítulo, diz assim: nós faremos parte desse filho varão, vamos ser a parte forte, a fortaleza de Sião, vamos ter esse espírito de luta e defender Jerusalém, isto é, a igreja de Deus, a obra de Deus, defender o reino de Deus, né? Isso é um privilégio, né? Uma honra muito grande para nós, lutar, né, pelos interesses de Deus,
pela igreja de Deus, pelo reino de Deus, né? Deus quer colocar a casa em ordem, né? Chega de desordem, chega de confusão. E Apocalipse 14, nós vimos em Apocalipse 12 um grupo de vencedores, que é representado pelo filho varão, e nós temos em Apocalipse 14 um outro grupo de vencedores, e ali nós temos os 144 mil, que são as primícias para Deus. Esse número 144, se você considerar um número, vamos dizer assim, fixo, um número definido, né, é isso mesmo, 144 mil, não tem margem, né, não pode ter um a mais nem um a menos, é esse número mesmo. Se você considerar assim, ótimo, porque você vai lutar para fazer parte desse grupo de vencedores, vai se entregar para o Senhor hoje, vai ter uma vida consagrada ao Senhor para fazer parte. Se for apenas um número representativo, a gente também precisa continuar lutando, né? Eu acho que nós lutaríamos mais se fosse uma coisa definida já, fixa, né? Porque pode ser que, se a gente tomar como número simbólico, apenas simbólico, né? E todos os vencedores podem fazer parte desse grupo, então talvez a gente possa relaxar um pouco, né? Então, se a gente tomar ali as igrejas escritas em Apocalipse 2 e 3, no seu aspecto histórico, nós vemos que em cada época Deus teve os seus vencedores, né? Então, esses vencedores de todas as épocas, nós podemos dizer, eles fazem parte do filho varão, essa parte forte da mulher que vai guerrear pelos interesses de Deus. E as primícias. Quem são as primícias? As primícias representam os vencedores no aspecto de maturidade de vida. Nós vimos que se nós estivermos correndo, se nós estivermos lutando, se nós estivermos vivendo uma vida cristã ativa, entregue para o Senhor, consagrado ao Senhor, quando o Senhor voltar e nos encontrar fazendo assim, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas, apacentando, o que vai acontecer? Nós vamos ser vencedores. Por quê? Porque nós estamos na carreira, nós estamos combatendo o bom combate. Nós não completamos ainda, nós não chegamos à maturidade. Então é um assunto de estado. Como é que está o meu estado hoje? O meu estado é de busca, é de batalha, é de luta, é de combate. Então eu vou, no dia que o Senhor voltar, Ele vai me considerar um vencedor. Então esse é um aspecto, né? E tem um aspecto também do estágio, ou seja, as pessoas vão crescendo em vida, amadurecendo em vida, até chegar àquele estágio de maturidade, né? E aí, essas pessoas que chegam nesse estágio vão ser os primeiros frutos a serem colhidos, né? De toda aquela semeadura que ocorreu. Então, os primeiros frutos vão ser colhidos pelo Senhor, maduros, né? Que amadureceram. Amadureceram primeiro, vão ser colhidos pelo Senhor, vão ser arrebatados para um encontro do Senhor. Essas pessoas vão desfrutar da presença secreta do Senhor. Enquanto outros, né, ou seja, boa parte dos filhos de Deus, vão apenas ver a presença do Senhor, aquela visível, né? Essa visível, muita gente vai ver, mas nós queremos ter aquela presença oculta do Senhor, que vai ser uma coisa mais íntima, e essas primícias do capítulo 14 de Apocalipse que representam os vencedores, né, nesse aspecto de maturidade da vida. São os primeiros frutos a amadurecer. Portanto, o filho varão representa a realeza, e as primícias, o aspecto do sacerdócio pelo qual alcançamos a maturidade de vida. Esses dois aspectos, essas duas linhas que começam desde o início da Bíblia e vai até o final, o sacerdócio e a realeza, e Cristo, ele foi o representante dessas duas linhas, e vemos outros homens representando uma e outra linha. Essas duas linhas são muitíssimo importantes, porque Deus precisa tanto de um aspecto quanto do outro. Ele precisa do sacerdócio, que cuida das pessoas, apacenta as pessoas, ajuda as pessoas no crescimento de vida, promove o crescimento de vida nas pessoas, seu próprio, né, e de outros. E também precisa de um grupo de guerreiros, ou seja, de
essa parte real, né? Essa é a parte da realeza, um grupo que vai lutar pelo governo de Deus, pelo reino de Deus. Então essa parte é muito importante. Então essas duas linhas, elas andam juntas ao longo de toda a Bíblia. E esses vencedores, o que foi mencionado em Apocalipse 12, representa então a realeza, o filho varão. E agora, no capítulo 14 de Apocalipse, nós temos o sacerdócio. E os vencedores tipificados pela fortaleza de Sião, aqui, então vamos dar uma olhadinha em Isaías 40, né? Versículo 9, diz assim: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas e diz à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Sião é a parte que defende os interesses de Deus, que executa a vontade de Deus. Ela representa os vencedores, o filho varão. Hoje Deus está convocando você para fazer parte de Sião, pois ela lhe é muito importante e foi ela que Deus confiou sua palavra, a ela que Deus confiou a sua palavra profética para que seja anunciada a todo o povo de Deus. Não tema a morte, não tema o futuro, não tema os problemas, pois Deus está em Sião conosco. Isso é uma promessa de Deus, Ele está conosco. Versículo 10, diz assim: eis que o Senhor, Deus, virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Então podemos avançar tranquilamente, porque nós temos esse Senhor maravilhoso, sempre cuidando de nós, sempre nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo, nos levando a avançar. E no versículo 11 diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Então a autoridade de Deus visa apacentar as pessoas. Às vezes você pensa, né? Eu quero ser uma autoridade no meio do povo de Deus. O que é ser autoridade no meio do povo de Deus? É cuidar das pessoas, apacentar, alimentar as pessoas com a vida de Deus, com a palavra de Deus, com as riquezas que o Senhor tem dado para nós. Então, quando se colocam todas as coisas em ordem, Deus consegue nos suprir com sua palavra, consegue em paz, justiça e alegria apacentar-nos segundo a nossa necessidade. Agora, nós chegamos a um outro subtítulo muito importante, diz assim: de Sião vem o toque da trombeta, a formação do exército e a proteção de Deus. O primeiro texto está em Joel capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. O dia do Senhor está próximo. O seu anúncio vem de Sião, que corresponde à parte forte do povo de Deus. A cidade de Jerusalém representa todo o povo de Deus, de novo. Mas Sião é a fortaleza em Jerusalém que representa o povo de Deus que luta e resiste contra o inimigo. Uma vez que estejamos em Sião, somos nós que tocamos a trombeta que anuncia a volta do Senhor. Fazer parte desse grupo é muito interessante, porque nós estamos com a trombeta, né? Nós temos à nossa disposição a trombeta para nós tocarmos, ou seja, anunciarmos a volta do Senhor, pregando o Evangelho, levando vida para as pessoas. Posso orar por você, levando a palavra, né, na sua forma impressa, em todas as formas, para as pessoas se alimentarem dela. Em Jeremias capítulo 4, versículos 5 e 6, nós vemos mais um aspecto desse grupo de vencedores. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades
fortificadas. Aqui o Senhor está reunindo, né, um grupo de pessoas. Ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Então, aqui nós vemos que vai acontecer uma grande tribulação. Então, o Senhor precisa de um exército, né, em Sião, e nós que habitamos em Sião, né, na vida da igreja, nós estamos tocando a trombeta, então nós devemos vigiar, né, pois estamos próximos dessa grande tribulação e Deus está formando o seu exército. Outro trecho importante sobre Sião é Isaías 66, versículos 7 a 9. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. O Senhor está fazendo nascer o filho varão, então nós hoje temos tempo de nos preparar, né? Vamos supor que você até hoje teve uma vida cristã meio acomodada, mas se você começar agora, você ainda tem tempo. Começa agora, você toma a palavra, toma posse da palavra fundamental, receba a palavra profética como vinda de Deus, não receba a palavra como, isso é um homem falando, é apenas um servo de Deus. Não, é Deus falando, Deus usando os seus servos. Toma essa palavra, toma essa palavra como leite, toma essa palavra também como alimento sólido e você vai crescer dia a dia e você vai fazer parte desse exército, né, de vencedores. O Senhor está nos convocando para isso. E Isaías, ainda nós lemos, né, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel, uma cobertura e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Então, o Senhor, Ele está cuidando de nós, Ele está nos suprindo. Enquanto você está se entregando, você está se consagrando, Deus está cuidando de você, de noite, de dia, 24 horas. Nós temos, vimos Satanás, ele faz um trabalho de acusador 24 horas, dia e noite, mas Deus também cuida do seu povo, especialmente do seu exército, dia e noite. Se tem muito calor, ele vem com refrigério, ele vem com sombra. Se está chovendo muito, tempestade, ele está guardando, está nos protegendo. Então, não precisamos ter medo, né? Estamos sendo guardados pelo nosso bom pastor. E um item importante, também um subtítulo importantíssimo deste capítulo é A Vitória Começa em Nosso Lar. É muito comum você ter uma vida cristã só quando você está nas reuniões da igreja, no convívio com os irmãos, nas comunhões específicas, nos serviços espirituais. Ali você põe uma capa e passa a ter uma vida cristã. Sai dali, vai para casa, tira a capa e vira outra pessoa. Então, em casa, nós precisamos entender, eu também preciso ter essa mesma vida. Não pode ser uma vida de mudar de canal. Estou na reunião da igreja, estou no serviço da igreja, estou num canal. Vou para casa, mudei de canal. Estou no meu trabalho, diante dos meus colegas de trabalho, meu chefe, meu subordinado, agora eu sou outra pessoa. Quer dizer, ou na escola, eu virei outra pessoa. É muito cansativo isso, é muito desgastante você ter essa vida, uma em cada lugar. Imagina, se você tiver uma vida só, é um descanso. Ser vencedor é isso, você tem uma vida só, está conectado com Deus o tempo todo. Então, por isso que a palavra, nesse subtítulo aqui, diz que a vitória
começa no nosso lar. Não adianta declarar que lutaremos com Cristo e que seremos vencedores se em nosso próprio lar, em nosso casamento, somos derrotados. Essa derrota tem sido mais evidente durante o período de confinamento social que estamos vivendo, pois tem surgido muita irritação, discussão e discórdia. Então o Senhor preparou esse momento de pandemia por conta da Covid-19, e muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, em home office ali, e ali o marido e mulher começou a conviver mais um com o outro, pais e filhos começaram a conviver mais. Então isso aí tem gerado muitas coisas, muitas turbulências, muita irritação, muita discórdia, e aí nós temos sido derrotados nesses momentos. Então o Senhor vem nos mostrar, a vitória começa em casa, precisamos abrir mão de nós mesmos, nós precisamos ser vencedores a partir da nossa casa, fazer parte desse filho varão, dessas primícias lá em casa. Cristo quer trazer de volta a justiça, a paz e a alegria que nós não temos. Vigiemos, pois o fato de ainda vivermos em nosso ser natural é que nos impede de ter paz em nossa convivência. Esse assunto de não ter paz na convivência, no relacionamento com as pessoas, é falta de viver na presença do Senhor. Se você está na presença do Senhor, o irmão uma vez falou, e é verdade, viu? Até o animalzinho de estimação que você tem em casa, ele fica em paz, ele tem paz. Se você não está na presença do Senhor, até o animalzinho fica irritadiço. Se for o cachorrinho, vai ficar latindo muito. Então, é muito prático isso. Nós precisamos olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu estou vivendo muito longe de Ti. Vida de aparência, o Senhor quer cessar toda a aparência, vida religiosa, vida cristã, religiosa, e quer nos dar uma vida que seja transparente, uma vida real, cheia de realidade, cheia de conteúdo espiritual, para nós tocarmos uma pessoa, suprimos vida para ela. Não vamos levar morte para as pessoas, levar problema para as pessoas, levar mais transtorno para a vida das pessoas, levar mais confusão. Vamos levar paz. Vamos levar vida, vamos levar alegria, vamos levar justiça. Então, irmãos, em segundo lugar, nós precisamos aprender a perdoar e pedir perdão. O perdão nos liberta e libera as pessoas. Já pensou, se você não perdoar a pessoa, ela fica presa. Se você não perdoar a pessoa, você também fica preso. Então você precisa ser libertado, perdoando, perdoa, E quando a pessoa é perdoada, ela é liberada também. Então não vamos ficar procurando de quem é o erro, Não vamos ficar nos justificando. Essa é uma vida que é natural, o homem natural. O homem natural é assim, as pessoas do mundo são assim. Elas estão lutando pelos direitos delas. Nós não. Nós lutamos pelos interesses de Deus. Então nós não estamos preocupados em defender nosso ponto de vista, a nossa justiça, Sofrimento é uma coisa injusta. Não tem sofrimento de estou sofrendo. É injusto, mas a gente precisa suportar, passar por tudo isso, aprender a perdoar, pedir perdão para as pessoas. E assim, irmãos, o que vai acontecer? Cristo vai governar sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre as coisas, a nossa pessoa e as coisas que estão à nossa volta. Pensa, imagina, Deus governando, trazendo de volta o seu reino, estabelecendo o seu reino. Que alegria ele não vai ter, não é verdade? E o próximo item aqui, nós vamos ter paz, alegria e justiça, O próximo item, o sacerdócio de Cristo nos torna vencedores. Aqui tem vários versículos, que seria interessante a gente ler, porque fala desse sacerdócio de Cristo. Quando a gente fala de se tornar vencedor e a gente olha para a nossa própria condição, nós olhamos para a nossa própria condição, nós falamos, não tem remédio para mim, não tem jeito, estou acabado, eu não tenho escapatória. Quer dizer, a minha situação já está definida, eu estou acabado. Então, irmãos, o livro de Hebreus, ele nos dá uma grande saída. Se essa é a sua situação, se você está desesperado, desesperançado, sem esperança, você precisa olhar com carinho para o livro de Hebreus. Aí você vai encontrar ali no livro de Hebreus, sabe o quê? Um sumo sacerdote. Não é um sumo sacerdote segundo a ordem levítica,
que era temporária, era passageira, mas é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem início nem fim de existência. Ele é eterno. Esse sacerdote, ele conhece você. Ele sabe exatamente a sua necessidade. Ele sabe exatamente o que você está passando. Agora, nesse momento, ele pode cuidar de você. Você acha que não? Ele pode produzir em você um vencedor. Porque ele sabe, ele vai poder ter empatia com você. Ele vai poder se colocar no seu lugar, porque ele sabe o seu sofrimento, ele conhece. Nós não conhecemos, nós não perdoamos as pessoas. Nós não abrimos mão de algumas coisas que nós consideramos justas e as pessoas fizeram alguma coisa que veio contrariar o nosso pensamento. E nós não abrimos mão disso. Mas Deus não, Ele consegue se colocar no nosso lugar por meio desse sacerdote maravilhoso. Então, em Hebreus, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha lá? Vamos ler aqui com você, quase concluindo, né? Hebreus, capítulo 5. Vamos ler esses textos aqui, porque são textos fundamentais para a gente se apegar e ter a esperança de que um dia nós vamos ser glorificados renovada. Não podemos perder isso de vista. Olha só, capítulo 5, versículos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 10, diz assim: Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Olha, quem vai fazer esse trabalho de nos conduzir à glória? É ele, esse sumo sacerdote, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Capítulo 4, versículo 15. Todos esses versículos estão disponíveis para nós aí na leitura dessa semana. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A diferença está aqui, sem pecado, mas ele sabe o que eu e você passamos. Ele foi tentado também, só que nele não tem pecado. Nós temos a natureza pecaminosa, né? Mas ele pode sim nos socorrer. E no capítulo 8, versículos 1 e 2, nós lemos: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Percebeu? Aqui nós temos vários textos bíblicos que nos ajudam, que nos encorajam a prosseguir, a continuar a nossa caminhada e com a certeza de que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar na glória. E esse sacerdócio também, nós vemos aqui que está relacionado com a realeza, Então, sacerdócio real, quer dizer, uma coisa bem completa. O próximo subtítulo fala isso: sacerdócio e a realeza estão interligados e visam ao apacentamento. Então, devemos aplicar esses dois ofícios, lembra que eu falei no iniciozinho? Esses dois ofícios, sacerdócio e realeza, hoje em nosso serviço a Deus. Por um lado, devemos cuidar dos filhos de Deus como sacerdotes, ajudando-os a crescer em vida, a ser sólidos na palavra fundamental e na palavra profética. Por outro, como reis, devemos ajudá-los a tornar-se co-reis com Cristo, exercendo sua autoridade ao estabelecer seu reino. Então, aqui nós temos algo maravilhoso, Ao mesmo tempo que nós exercemos sacerdócio, cuidando dos irmãos com carinho, com amor, nós também fazemos isso usando o aspecto da realeza. Então aqui nós temos um exemplo, de Davi, que foi um pastor e ele se tornou rei. Então nós vemos em Davi essa pessoa,
né, que cuidava do rebanho do seu pai. E ele estava ali esquecido, né? Quando Samuel foi procurar alguém na casa de Jessé para ungir rei sobre Israel, e Jessé trouxe 7 dos filhos dele e apresentou para Samuel. Samuel olhou para eles e tal, não é esse. Depois que passaram 7 filhos, ele falou, você não tem mais um filho? E o Jessé falou, tenho. Esse filho, ele está apacentando as ovelhas, está no campo. Aí Samuel pediu para trazer esse filho, e esse filho era Davi. Então Davi era um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas, depois ele se tornou um rei, né? Então você quer desfrutar da realeza, você precisa passar por esse estágio de cuidar, de apacentar, né, as ovelhas de Deus, né, como um bom pastor, né, sendo fiel, cuidar do seu grupo familiar, de cuidado e multiplicação, né, sair para pregar o evangelho, alimentar as pessoas, resgatar as pessoas do mundo. Vamos ser um membro vivo do corpo de Cristo. E, por fim, nós temos o sacerdócio e a realeza no Salmo 23. É comum a gente ler esse salmo e não perceber essas 2 linhas no Salmo 23, mas aqui sim nós temos as 2 linhas. Então, relacionar a realeza com o apacentamento do rebanho de Deus está de acordo com o Salmo 23, onde vemos o Senhor como nosso pastor. Quando lemos esse salmo, lembramos os aspectos de apacentamento e cuidado que nosso Senhor dispensa a seus filhos. Ele alimenta seu povo, mas para conduzi-los aos passos verdejantes e às águas de descanso, precisa exercer autoridade e manifestar sua realeza. É muito rico essa percepção aqui. Por um lado, ele cuida do rebanho. Por outro lado, ele precisa levar esse rebanho, ele precisa conduzir esse rebanho, por isso ele precisa de autoridade. E o rebanho se submete à autoridade dele. Então, nós temos esse Senhor maravilhoso, né, como o nosso bom pastor, para que haja ordem, o sacerdócio e a realeza são necessários e devem estar em todo lugar. Por exemplo, nosso corpo humano cresce quando o alimentamos e cuidamos dele. Esse é o aspecto do sacerdócio. Todavia, para esse corpo funcionar adequadamente, ele deve permanecer sob a autoridade do cérebro. Então, nosso corpo tem a cabeça, né? O cérebro manda ordens para que todo o corpo funcione harmoniosamente e defende o corpo de qualquer vírus, de qualquer bactéria que venha invadir e prejudicar nosso organismo, ordenando a produção de anticorpos para expulsar tudo que lhe causa dano. Com isso, vemos que, quando tudo está em ordem, ambos os aspectos do sacerdócio e realeza estão presentes. Nós somos sacerdote e rei, Cristo tem tanto o sacerdócio como a realeza, tanto para reger como para apacentar seu povo. Então, gente, é isso que nós tínhamos para compartilhar essa semana com vocês. Uma palavra muito preciosa, esperamos que você leia com calma e desfrute. Lembramos que no dia 30 deste mês, nós vamos ter a Fábrica de Vencedores, o Avança Jovens, em todas as regiões do Brasil e também em outros países, né? Nós vamos estar juntos ali, não só os jovens, mas agora estamos saindo também as crianças, né? Pré-adolescentes, adolescentes, né? As pessoas de meia idade, os mais velhos também, os idosos estão saindo, né? Então, avança todos. Então, todos nós estamos sendo preparados pelo Senhor para fazer parte desse exército de vencedores, né? Dessa fortaleza de Sião, né? Dessa parte forte, né? Que o Senhor deseja ter hoje da mulher, que é a igreja dele em toda a terra. Então, que o Senhor abençoe você. Participe de todos os eventos da igreja, veja o que você precisa, em que você pode ser mais útil. Agora, voltando às reuniões presenciais, né? Procure estar junto com os irmãos, né? Que isso aí não tem nada que troque, né, as reuniões presenciais. Por mais que a gente tenha ótimas reuniões virtuais pelos aplicativos, nós precisamos ainda nos encontrar uns com os outros, ver face a face uns aos outros, ter comunhão uns com os outros. Isso nos ajuda a crescer bastante. E servir na igreja, ofertar também, ofertar seu tempo, ofertar seus bens, se entregar para o Senhor. Então, nós encorajamos você a ter uma vida da igreja saudável,
deliciosa, vale a pena, porque naquele dia nós vamos reinar com o Senhor, vamos continuar lutando com o Senhor, vamos derrotar o inimigo, né? Naquela luta final, né? Na batalha final, nós vamos nos unir ao Senhor para derrotar o inimigo. Então hoje é o dia do treinamento, estamos derrotando ele no dia a dia, começando da nossa casa, como nós dissemos, não é? E vamos continuar derrotando até a batalha final. E outra coisa, vamos produzir mais pessoas para fazer parte desse exército, para se engajar nesse exército, para fazer parte dessas fileiras, né? Para reinarem com o Senhor juntamente conosco. Não vamos ser egoístas, né? Não vamos ser pessoas que só pensam, né, em nós mesmos. Vamos pensar também no nosso próximo, vamos pensar no nosso vizinho, vamos pensar na pessoa da farmácia que a gente faz compras, do supermercado, da padaria, do ônibus que a gente toma, do transporte coletivo, do táxi, do Uber, né? Vamos pensar nas pessoas, né? Vamos olhar para as pessoas como se Deus estivesse olhando para elas, tendo misericórdia, tendo compaixão e levando vida para todas as pessoas. E, nós queremos abençoar você com essa palavra. Obrigado, irmãos, que fizeram esse serviço aqui, né, para nós. Obrigado toda a igreja em São Paulo. Que o Senhor abençoe você. Desfrute da palavra, né? Não deixe de ruminar essa palavra. Se puder entrar ainda no grupo para revisão, faça isso. Se não puder, se já entrou ao longo da semana, tudo bem, mas não podemos perder tempo. Somos animais que ruminam, né? Somos como animais que ruminam, digo, né? Como ovelhas, não comemos a comida como um cão, né? E não passamos por cima dela como um porco, mas nós comemos como ovelhas, ruminamos a palavra até que ela se torne a nossa constituição, a nossa vida, e essa vida vai inundar toda a terra. Amém. Jesus é o Senhor.